Fala aí, galera. Nosso quadro maravilhoso, apresentado a partir de agora para você no nosso AtenaCast, o nosso Dica dos Deuses. E é claro, tendo o Atena, um flerte maravilhoso, romantizado e preferencial com a mitologia grega, não poderia ser diferente. Nós trouxemos os nossos deuses da aprovação dos vestibulares mais renomados do Brasil, para que vocês possam desfrutar do conhecimento deles, da sabedoria desses caras incríveis, dessas mulheres maravilhosas que trabalham conosco no Atena, desses professores que com certeza constroem a educação do Brasil todos os dias. E para a Dica dos Deuses de hoje, ele, né? Vai ser uma dica histórica. Nos dois sentidos. Nos dois sentidos. Professor, psicólogo, antes de qualquer coisa, um ser humano incrível e rei, né? Deus da sabedoria histórica e da humanidade. O que a gente pode esperar de tantas datas comemorativas nesse ano de vestibular, Buffon? Vamos lá. Primeira informação. Bicentenário da nossa primeira Constituição. Em 1824 foi outorgada, ou seja, foi imposta uma Constituição que foi colocada em prática sem aprovação popular, que estabelecia algumas coisas interessantes. A forma imperial, né, a forma monárquica de governo, uma forma que vai ter aí a hereditariedade como forma de transmissão da autoridade. O voto censitário, essa informação ela é muito relevante, ou seja, na primeira Constituição, no governo imperial, só votava quem tinha renda, a partir de 100 mil conto de réis. E essa eleição ela era indireta, ou seja, era censitária e indireta. Você só votava, se você tivesse 100 mil contos de réis, só votava numa etapa das eleições. Então essa é a primeira questão. A segunda é que foi instituído o poder moderador, ou seja, plenos poderes a Dom Pedro I, que naquele momento era o imperador, o que tornava o Brasil uma monarquia absolutista. Tá? Não na prática, mas não na teoria. Lá na Constituição dizia que era uma monarquia constitucional, mas na prática ela era extremamente absolutista. Essa é a primeira dica. Segunda dica, nós temos aí 1864, início da Guerra do Paraguai, que também é uma data muito importante. Vários quadros importantes foram já trabalhados na UERJ e esse ano certamente estará presente. O que foi a Guerra do Paraguai? Solano Lopes, que era o ditador do Paraguai, queria ter acesso à saída para os mares, devido à sua geografia, que impossibilitava suas relações comerciais, e aí ele vai invadir o Mato Grosso, no Brasil, e vai também invadir o norte da Argentina, o que vai fazer com que Brasil e Argentina, que sempre foram inimigos históricos, se aliassem com o Uruguai e formassem a Tríplice Aliança para combater os planos de Solano Lopes, que a guerra foi até 1870. Então, também é uma data comemorativa importante. Terceira dica, né? Aniversário também do regime militar implantado no Brasil em 1964. Em meio a um contexto de Guerra Fria, nós temos aí a implantação de um regime militar de direita, com o objetivo de estar cada vez mais eliminando as ameaças de possibilidade de uma implantação de um governo socialista, haja vista que o João Goulart, naquele momento, estava vindo da China por conta de relações diplomáticas e econômicas. Então, houve toda uma arquitetura para que esse governo não fosse à frente, sobretudo por conta das suas medidas de nacionalização de empresas e reforma agrária. E aí o regime militar vai de 1964 até 85. E a última dica, 1984, quando ocorreu a Iratajá, que foi um movimento social, né, da sociedade civil, aí envolvendo a imprensa, as pessoas, né, a OAB, a Igreja Católica, lutando para que o próximo presidente fosse eleito popularmente. Essa medida não foi possível, o Tancredo Neves foi eleito indiretamente, e a emenda Dante de Oliveira, que seria uma modificação no plano constitucional que permitiria o voto popular para a eleição de um presidente, também foi barrada, ela não passou. Então são essas dicas aí que vão aparecer na UERJ. Sem dúvida. E falando na UERJ, é claro, a gente não pode esquecer de novo que é importante, eu sempre saliento isso com vocês, eu falo de novo porque a gente convive muito, tá muito junto, tá o tempo todo junto, trabalhando muito que as provas e os vestibulares modelam, almejam apresentar para os estudantes. A gente pode esperar uma interação, principalmente dessa última dica que você deu, no vestibular estadual desse ano, da UERJ, da mais ousada do Brasil. E aí, o que você acha? Sim, eu acredito que sim.
Com muito ímpeto, sim, com muita veemência, acredito que essa parte mais contemporânea vai aparecer, sim, sobretudo na questão do acesso à cidadania, né? Porque você viveu um regime militar que foi autoritário, ou seja, as liberdades foram diminuídas. Uhum. Naquele momento, em 84, a liberdade de expressão e o AI-5 já tinha caído, mas o pleno direito do exercício da democracia ainda não. Então, só vai acontecer de fato em 1988, com a substituição da Constituição, quando foi substituída a Constituição de 67 e colocada em prática a Constituição Cidadã de 1988, que rege o Brasil até hoje. Maravilhoso. Falando das constituições rapidamente, como é que você condiciona, né, a trajetória de construção delas e principalmente as datas? A gente teve recentemente aí uma relação de datamento comemorativo com elas, mas é sempre bom salientar as datas para vocês não errarem isso na redação e eu nunca vou perder as oportunidades. Quais são as datas das constituições? Vou dar essa dica também, porque flerta muito com os vestibulares. Então vamos lá. Primeira Constituição, 1824, uma Constituição que ela foi outorgada, ela foi imposta e o caráter de cidadania era limitado, votava quem tinha renda. Em 1891, a primeira Constituição republicana, o caráter de cidadania era pautado na alfabetização. Mulheres não podiam votar, padres não podiam votar, militares de baixa patente não podiam votar, mendigos não poderiam votar e analfabetos não poderiam votar. Ou seja, quem poderia votar de fato no Brasil era uma população de 3% do Brasil inteiro, em 1891, e essa Constituição foi até 1934, quando os analfabetos continuam sem poder votar, o caráter censitário já tinha caído, mas a grande novidade é o voto feminino, a partir de 34. Essa Constituição ela vai ser modificada já com o fim do regime do Estado Novo. E aí nós vamos ter a nova Constituição no governo Dutra, tá? Que vai restabelecer a democracia. Posteriormente, nós teremos a Constituição de 67, que vai limitar a cidadania devido ao regime militar que foi colocado em prática em 64, vai perdurar até 85, mas mesmo assim essa Constituição ainda vai estar existindo. Então a democracia de fato no Brasil, com uma cidadania mais ampla e agora com acesso ao voto aos analfabetos e com as questões que também são muito relevantes de proteção à criança, né? Daí também vai ter a origem do ECA, e o acesso de cotas em empresas para as pessoas PCD poderem trabalhar também é de 1988, ou seja, por isso que ela também é chamada de Constituição Cidadã, porque ela amplia da maior forma possível a questão da participação, não só na questão do pleito, mas também nas práticas de vivência do cotidiano. Então, cidadania não exerce-se somente na escolha de um representante político, mas ter acesso a uma vida digna no dia a dia. Maravilhoso, muito obrigada. Com certeza comprovou o motivo pelo qual vivemos no Olimpo. Brincadeiras à parte, muito obrigada pela humanidade. Obrigado eu. Pela humanidade, pela quantidade de sabedoria que você tem. Foi maravilhoso. Espero que vocês tenham aproveitado muito essa dica dos deuses. Vai vir muito mais delas por aí, assim como todos os nossos quadros maravilhosos para te oferecer conteúdo, preparação, suporte, mas sobretudo conhecimento. Aproveitem muito o AtenaCast, não deixe de nos seguir nas nossas plataformas digitais, nos nossos canais, tanto no Instagram, com @AtenaVestibulares, e também não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube. Atene-se!